Hoje mais cedo eu falei que o deserto não é lugar de abandono, e sim de preparação. E agora eu quero explicar por que alguns passam pelo deserto e outros continuam rodando. Eu fiz algumas anotações que eu quero compartilhar com vocês. O problema do deserto nunca foi a falta de provisão. O problema do deserto sempre foi o coração do povo. O povo vivia um cenário de escravidão lá no Egito. E quando Deus tirou aquele povo do Egito, mesmo eles vivendo milagres, aquele povo era um povo murmurador, né? E isso nos traz a memória. Deus tirou o povo do Egito com uma mão forte, abriu o mar, realizou vários milagres. Só que o coração daquele povo era um coração muito ruim, né? Só que o deserto, ele tinha um propósito. Todo deserto que a gente enfrenta na nossa vida tem um propósito. Era gerar dependência. Hoje, talvez você viva um deserto porque Deus quer gerar em você uma dependência. Talvez você se ache autossuficiente. Talvez você olhe para você e fale, eu consigo do meu jeito. Eu consigo com as minhas forças, e Deus quer que você seja dependente dele. Porque ele tem o melhor caminho para fazer na sua vida. Ele tem as melhores promessas para te entregar. Mas não adianta Deus querer fazer na sua vida e você querer fazer do seu jeito. O deserto muitas vezes também serve para tirar nossa mentalidade de escravidão. Às vezes nós somos escravos dos nossos próprios sentimentos. Às vezes nós somos escravos dos nossos traumas. Às vezes nós somos escravos dos nossos medos, das nossas decepções. E muitas vezes Deus permite o deserto para tratar isso em nós. Você sempre tem que ter em mente que nada que você passa é por um acaso. Deus, ele tem um propósito, e o propósito de Deus é sempre de curar você para te entregar algo melhor. Deus não faz sofrimento por sofrimento, não. O sofrimento é só um processo para te lapidar, para que você chegue no determinado lugar que Deus já declarou para você, já determinou para você. O deserto também era um lugar para preparar, para governar a promessa. Talvez você não entenda o que você está passando hoje, mas o que você está passando hoje é a preparação para você cuidar do que Deus vai te entregar lá na frente. Muitas vezes nós queremos pular processos. Só que os processos são necessários para nos preparar, para nos aperfeiçoar. Processos são necessários para nos lapidar, para nos capacitar, para receber aquilo que Deus já determinou para nós. E todos nós vamos ter que passar pelo processo. Só que uns entendem, aceitam, aprendem e aí vivem a promessa. Outros não. Outros ficam andando em círculos eternamente. Deus, ele não tira ninguém para deixar no meio do caminho. O povo tinha maná diário. Saía água da rocha, mesmo assim, era um povo que vivia murmurando. Sabe aquele tipo de pessoa que nunca está satisfeito com nada? Era aquele povo, e muitas vezes somos nós. Quantas vezes nós estamos passando pelo processo? Deus envia o escape. E aí, por aquele momento do escape, a gente está alegre e contente. E aí, dando continuidade no deserto, vem um novo aperto e aí a gente já se desespera, já começa a reclamar. Ai, Senhor, por que de novo? Por que eu só vivo passando por isso? A gente não entende.
E aceita calado, a gente reclama. Muitas vezes nós somos esse povo. Eu aprendi a parar de reclamar. Eu aprendi a me conformar. Eu aprendi que para eu viver o propósito, eu preciso passar pelo processo. E não adianta eu ficar murmurando, não adianta eu ficar reclamando, porque quanto mais você reclama, quanto mais você murmura, mais longe você fica da promessa. Então você entende que você mesmo é o responsável pela demora da tua própria vitória. Quando você entende, você tem essa consciência, você começa a aceitar mais a direção de Deus e atrasa menos o cumprimento da tua própria promessa. Porque essa responsabilidade é nossa. Somos nós que atrasamos o cumprimento da nossa promessa. Somos nós que reclamamos, somos nós que queremos fazer as coisas do nosso jeito. A promessa era para muitos, mas aquele povo era cercado por nuvem de dia, coluna de fogo à noite. Deus fazia sair água da rocha, mandava maná, e nada estava bom para aquele povo. Sempre era uma reclamação, sempre era uma reclamação. E com isso, com a murmuração, muitos ficaram pelo caminho. Deus tinha um processo simples. Eu quero tirar vocês do Egito e lá vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel. Deus estava tirando o povo da escravidão para levar o povo para uma terra de deleites. Mas muitos ficaram. Todos praticamente ficaram. Mas ainda existiram os remanescentes, aqueles que perseveraram e aqueles que entraram na terra prometida. Então, Josué e Caleb são um exemplo de tipo de pessoas que nós devemos ser em meio ao deserto, em meio ao processo. Você precisa entender que maior do que o processo que você enfrenta é o Deus quem te fez a promessa de vitória. Então, o deserto é só passagem, não é permanência, não é moradia. Você não pode fazer do deserto moradia. Aquele povo perdeu porque era um povo de coração duro. Era um povo murmurador. Era um povo que tinha tudo, que via a provisão de Deus e mesmo assim se voltava contra Deus. Aquele povo perdeu a bênção por conta do próprio coração. Deus sempre quis fazer. Deus tinha um propósito de fazer. Não seja você o impedimento da tua própria bênção. Não seja você o limitador das promessas de Deus na tua vida. Deus, ele tem uma promessa, mas existe um caminho, existe um processo. Quanto mais você entende e aprende durante o processo, mais curto é o caminho. Quanto mais você reclama, você murmura e você quer fazer as coisas do seu jeito, mais longo é o caminho. A escolha é minha, a escolha é sua. Ou você pode passar a vida inteira no deserto e nunca chegar à terra prometida, ou você pode perseverar durante o deserto, viver tudo o que você precisa viver, aprender a obedecer, aprender que Deus quer te tirar da escravidão, aprender a confiar nele e viver a promessa. Essa escolha é minha, essa escolha é sua. Se essa palavra falou no teu coração, se inscreva aqui no canal, estamos chegando aos 1000 inscritos. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e escreva aqui: eu decido viver a promessa. Você não precisa morrer no deserto. Que Deus te abençoe.